Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente vai fazer mais uma edição à distância. Aqui ainda não voltamos do isolamento para a rádio, então estamos fazendo de casa. Hoje eu tô aqui com o Bruno Lima Rocha, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, diretamente de Porto Alegre. Da hora, valeu, Bruno, por ter colado aqui hoje. Vou fazer a primeira pergunta aqui, Bruno. Começando aí o programa, a pergunta que eu ia te fazer para você... Normalmente dizem que a gente está vivendo uma crise que começou em 2008, né? E está perdurando até hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, né? Como que ela começou, quais são os meandros disso tudo, porque pouca gente conhece economia, parece que é difícil e às vezes não é tanto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe. É muito legal falar no teu programa, é muito legal falar com esse tipo de público tão engajado de São Paulo e Grande São Paulo. Claro que a internet atinge outros públicos, outros meios, mas por onde tu te move é muito legal tá próximo. Segundo, é deixar explícito aqui que eu não sou economista de formação e estou tentando também quebrar a cabeça para aprender através da economia política, ou seja, eu não tenho uma fala matematizada, uma fala econométrica. Isso é até bom, porque talvez a obra mais interessante recente do campo econômico seja do David Graeber, que é um antropólogo e parte do princípio que as premissas supostamente racionais dos manuais de economia são pura fantasia organizada, tá? Depois, a gente tem que entender que essa história de crise cíclica é porque mais ou menos a economia capitalista precisa de uma expansão de 3% ao ano na média, tá? Então, cada país que não consegue bater esse índice já fica ligado a uma sirene, um sinal amarelo. Ao mesmo tempo, a gente tem um discurso muito hipócrita, e aí sim, do receituário neoliberal mesmo, tá? Que diz que a austeridade, ou o chamado fiscalismo, é o que pode garantir uma prosperidade no médio e longo prazo. Isso é uma falácia, isso aí é uma forma de conquistar o poder do Estado capitalista para, na hora do conflito distributivo, utilizar o aparelho de Estado para diminuir a intervenção na economia e aumentar a distribuição privilegiada, traduzindo, aumentar o abismo social, aumentar a concentração de renda. 2008, se a gente for nas origens, o que aconteceu? Em 2008 houve um boom imobiliário nos Estados Unidos e esse boom imobiliário teve como alvo de compra, ou seja, quem ia comprar a casa ou as casas, seriam mais ou menos setores como se fosse no Brasil a classe C e D. Não é a mesma coisa, e essa distribuição de classe do IBGE é muito contestada. Mas, em último caso, eles se propuseram a vender casas para quem não podia pagar, né? O chamado ninja, né? Não tinha riqueza, não tinha patrimônio, não tinha trabalho fixo. É uma loucura, tá? Então, os maiores bancos de investimento, não são bancos de correntista, bancos de investimento, se associaram ou compraram ou tinham participação em mega corretoras imobiliárias. E essas corretoras imobiliárias davam comissão de venda por bônus de produtividade para quem fosse vender as casas para quem não podia comprar. E lá eles foram pouco a pouco liberalizando ou quebrando as regras de hipoteca, de modo que por exemplo, no Brasil hoje seria um mutuário da Caixa, antigamente do BNH, pudesse hipotecar a própria casa que sequer havia sido paga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 vezes, tá? E aí, essas hipotecas podres, elas eram empacotadas numa espécie de carteira e vendidas adiante, como se fosse num esquema de pirâmide. Então, é chamado instrumento financeiro. Então vamos supor que 10 pessoas como eu
tenham comprado 10 casas e essas 10 casas, nenhuma das 10 famílias tem como pagar, mas a gente já colocou a casa como garantia para comprar 20 carros, tá? E também botou a mesma casa como garantia para comprar, sei lá, 20 trailers, uma coisa assim, coisa grande. E aí o banco de investimento compra essas hipotecas podres ou pega essas hipotecas podres, já são deles, e botam para adiante. E aí vai virar uma montanha de título podre, de papel podre, porque não tem como resgatar. O que aconteceu? No auge da bolha imobiliária financeira, chegou a negociar o mesmo título podre até 20 vezes. Chegaram a fechar vários negócios em 4 segundos. É um esquema de pirâmide. Esquema Ponzi. Charles Ponzi era um fraudador financeiro que inventou o esquema da pirâmide. O último que chegar vende para o primeiro que chegar e vai faturando. E na hora de resgatar o fundo não tem nada. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Só que o volume dessa bolha imobiliária atingiu os bancos de investimento e o fundo hipotecário dos Estados Unidos e atingiu os bancos de correntista, os bancos que a pessoa vai e tira dinheiro no caixa ainda, né, da Europa. E aí, para cobrir esse rombo financeiro, tanto os Estados Unidos como a União Europeia fizeram o maior aporte de capital da história da humanidade, ou seja, a maior transferência de renda do público para o privado, sem colocar condicionantes ou travas, traduzindo, sem fazer uma intervenção direta no sistema financeiro dos seus países. E aí a malandragem que comanda esses bancos de investimento, essas instituições financeiras, ganha por bônus de produtividade. Então, por exemplo, o banco está quebrado, aí conseguiu botar 1 bi lá dentro. Exemplo, né? Dinheiro do Estado, seja Estados Unidos, seja da União Europeia, ou do Banco Central Europeu. E aí, como colocou dinheiro em caixa, o próprio pilantra que fez a fraude financeira de vender hipoteca podre vai faturar na produtividade, porque colocou dinheiro para dentro. A dimensão disso aí foi gigantesca. No Brasil a gente vai ter uma operação fraudada do Unibanco, que vai ser coberta pelo Tesouro, e vai ter a quebra da Aracruz Celulose, que aí não atingiu o Banco Safra porque eram capitais operados pelos controladores, os irmãos Safra, e não o Safra pessoa jurídica. E também teve uma operação muito esquisita entre Sadia e Perdigão. Tudo isso foi no segundo governo Lula. E o Tesouro cobriu todo mundo, porque no capitalismo, Felipe, os tesouros nacionais são chamados pagadores de última instância. Então, em último caso, quando vai dar quebradeira de setores fundamentais para o capitalismo, o Estado vai e cobre mesmo. Emitindo dinheiro, aumentando dívida pública, paciência, vai e cobre. E depois o ajuste interno se dá no conflito distributivo, ou seja, na gloriosa luta de classes por outros meios, ou por meios diretos. Bora ouvir um som aí da banda Barbárie, que sempre tá atual com a festa da família brasileira. Sempre se renova essa música, impressionante. Vamos ouvir ela aí. Cidadão de bem, a cidadão ordeira, todo mundo vai curtir uma domingueira. O facho leva o som, a fiesta e a bandeira, as madame vai bater na frigideira. Sorrindo pras patinhas, leve de parceira, vai passando a polícia carniceira. Com arma na cintura e dinheiro de breiteiro, o deputado pede o fim da roubalheira. Da festa de burguês, a mídia é parceira, divulgando desde segunda-feira. Só que bonitinho, menininha e de pompeira. Você acredita que ele acha que comanda a brincadeira? Começou a festa da família brasileira. Começou
Aumenta a teta da família brasileira. Aumenta a teta da família brasileira. Aumenta a teta da família brasileira. O tio Milico grita, falha guerrilheira pra uma burocrata de carreira. Chegou-se o Carola, perdendo a estrebeira, querendo queimar trouxa na fogueira. O atleta mais querido da máfia financeira diz que apoia a tacadica da piqueira. Rockista decadente quer salvar sua carreira, onde vem festa ele anima a zoeira. O mundo burguês vai descer a ribanceira no cortejo da ruína derradeira. E o tio que é progressista é quem diz pra companheira: ponha pra família essa menina baderneira. Aumenta a teta da família brasileira. 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 Banda Barbárie. Você deu um panorama aí, né, sobre como que funciona, né? E eu queria que você falasse um pouco também em relação a como isso se desdobrou, né, no período seguinte, que também na época, aí me recordando meio vagamente, lembro que aqui no Brasil se dizia que era apenas uma marolinha e que tudo ia dar certo, e a gente viu que desembocou no golpe, né, recentemente com o impeachment, com a direita saindo da casinha. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque muita gente acha que a distribuição pequena que foi feita de migalha do PT era muita ligação, tinha mais uma ligação política do que econômica, não tinha a ver com o boom das commodities e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? De como foi essa distribuição que o PT fez, que distribuía algumas migalhas por conta de uma conjuntura favorável, até cair nessa crise que parecia que eles diziam ser uma marolinha, e quando estourou aqui, o que aconteceu para dar esse golpe? Onde a economia entra nisso aí? Tá, vamos lá, Felipe. Eu vou tentar porque são temas, alguns que se conectam, né? Outros eu até poderia tentar ir por outros caminhos explicativos, mas vamos lá. O boom das commodities realmente aconteceu, ou seja, a demanda mundial por grãos e minérios no caso, ocorreu, e ela tinha como principal ponto de exportação, no caso brasileiro, mas também em quase toda a América Latina, a China, e em segundo plano a Índia, tá? O recuo das commodities, ou seja, a diminuição do preço do valor, por exemplo, de minério de ferro e soja, tem a ver com as demandas de encomenda, as partidas programadas para a China. A economia chinesa, ela tem um razoável grau de planificação. E o Estado chinês, que eu considero como um Estado de inspiração confuciana, com uma economia semi-planificada, tem muito capitalismo e tem muita planificação econômica, fez uma escolha, depois de 2008, para entrar diria eu, aí tem que ver com quem estuda a China, né? Se é o terceiro salto, se é o quarto salto, mas enfim. Já até pode considerar um primeiro salto com o Mao, segunda abertura do Deng, as EPS, o quarto ou quinto salto. E eles chamam de going global, ou seja, chegando a controlar cadeias globais de valor. Aonde a China, diminuindo um pouco a sua taxa de crescimento, para poder fazer uma reconversão muito grande dos dólares ali contidos,
numa expansão ferroviária, aí vem a nova Rota da Seda, fechando contratos em renminbi, ou RMB, que é mais fácil, que é o dinheiro eletrônico deles, e o yuan eletrônico. E aí, para isso, eles faziam uma aposta muito ousada. Essa aposta tinha que ver com o Banco dos BRICS, com o Fundo de Resgate Automático, com a Organização da Cooperação de Xangai e com essa relação muito próxima com o Cazaquistão e com a Rússia. O Cazaquistão é um grande lençol de petróleo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a China diminui o volume de compras e a programação do volume de compras, por exemplo, de soja, não abaixa automaticamente o preço da soja, porque o preço da soja tem a ver com as compras dos países pelo grão, mas também com a pressão especulativa na Bolsa de Chicago, nos chamados contratos futuros. Porque quase toda a cadeia da soja, ela está dolarizada, ou seja, os preços são em dólar, e os preços futuros, eles são balizados não pelas promessas de compra, mas pelas promessas de compra, pelas encomendas de safra, pelo valor, por exemplo, dos seguros agrícolas, mas pela especulação, porque vagabundo fica jogando em cima mesmo, fica jogando em cima se vai ter soja, se não vai ter, se vai ter milho, se não vai ter. E eles criam um instrumento financeiro. O instrumento financeiro é uma forma de tu apostar naquilo que vai acontecer. Eu aposto que o dólar vai baixar, aí tem um swap para isso. Eu aposto que o dólar vai subir, aí tem um swap para isso. Eu aposto que os gringos não vão pagar as hipotecas, aí cria uma carteira para isso. Eu aposto que eles vão pagar. É uma jogatina financeira. E aí, sobre o preço das commodities, incide o quê? Os países produtores, os países compradores e os cassinos de aposta. No caso das commodities primárias, basicamente, ou agrícolas, desculpa, é a Bolsa de Chicago. E aí tem índice para cada uma commodity. Por exemplo, no Brasil, eu vou ter que responder a tua pergunta em outros áudios, tá? Vamos por partes. No Brasil, o golpe de 2016, um dos alvos principais foi a Petrobras, né? O que queria? Que o preço do barril interno fosse balizado pelo índice Brent. O índice Brent é o cassino financeiro do barril de petróleo. Então ali incidem os países produtores que têm preço próprio, exemplo, essa eterna disputa Arábia Saudita-Rússia, Arábia Saudita, Rússia e Cazaquistão, e a especulação sobre o preço do barril, que é feita por fundos de investimento e grandes empresas logísticas, porque hoje tem muita empresa privada, ou empresa privada com dinheiro estatal, como é o caso chinês, que consegue estocar barril para 1 ano, 2. Tá bem? Então, quanto mais um país fica exposto a preços externos e especulação sobre o preço externo, mais vulnerável esse país fica. Era o caso da balança comercial brasileira com o caso que até hoje, né, que a gente é balizado em cima da venda de porcaria primária, né, um fazendão. O agro não paga quase tributo. A tributação sobre o agro, ela é feita para Byron, que a cada, 20 sacas de soja, mais ou menos 4 a 5 são royalties que tu paga para aquelas porcaria transgênica que as empresas químicas colocam para aumentar a produtividade. E ao mesmo tempo, a grande meta do agro no Brasil é fechar a balança comercial no azul, para que o país tenha reserva em dólar e consiga, por exemplo, segurar uma especulação financeira, como foi agora esse esquema aí, depois do carnaval, do PIB em dólar, que o dólar chegou a bater 5, 5,12, 5,25. E aí tu vai e torra a porcaria da reserva para segurar o ataque especulativo. A jogada da China é muito mais ousada, Felipe. Ela se pretende alterar o dólar como moeda mundo e colocar os seus contratos na moeda que eles controlam, que no caso que é o renminbi ou o yuan eletrônico.
Então, mais ou menos foi essa a grande virada do pós-2008 em escala mundo. Tá bem? O que aconteceu aqui, e aí eu acho que tem muito mais a ver com um problema sério das empresas baseadas no Brasil, é que as empresas se endividaram em dólar. E aí é que deu um problema de solvência, né? As pessoas jurídicas baseadas no Brasil, ou seja, que têm filiais aqui, ou são empresas com algum grau nacional, ou são empresas nacionais, tinham uma dívida privada externa muito grande. Só que tu não pode contrair dívida numa moeda que você não domina a cotação, numa moeda estrangeira. Aí tu fica dependendo do valor dessa moeda. Mais ou menos acontecia isso no Brasil, com o Estado brasileiro com a dívida externa. Um grande salto do lulismo foi pagar a dívida externa, converter ela em dívida pública. Mas enfim, ter dívida em moeda nacional é muito menos ruim do que ter dívida em moeda estrangeira. Tá? No caso do lulismo, houve um jogo de ganha-ganha, certo? E esse jogo de ganha-ganha teve muito que ver com o boom das commodities, mas não foi só isso não. Algo de certo esses caras fizeram, que foi apostar em algumas cadeias de valor estratégico, como por exemplo o complexo óleo e gás, o pré-sal, a engenharia naval, e tentar criar uma espécie de capitalismo tropical, né? Potente, poderoso. Ou seja, criar um capitalismo brasileiro com vocação própria de poder. O governo Dilma, ele atendeu à agenda da Fiesp, como por exemplo, eu botei aspas aqui na minha fala, tá? Modernizar os portos, vender aeroportos. Grande parte dos aeroportos vendidos hoje foram no governo Dilma. Que seria uma ação conjunta do Estado brasileiro junto à Federação da Indústria para poder atender os desígnios dessa indústria, as vontades dela. Só que a indústria brasileira, salvo exceções, ela se tornou uma casa importadora, como o esquema do medicamento, né? São empresas de embalagem, montagem e embalagem, como se fossem maquiladoras. E todo mundo jogando no capital financeiro. E aí qual foi a meta do golpe pela direita econômica? Quebrar a Constituição de 88, quebrar os direitos sociais e afirmavam sem nenhuma a maior cara de pau do mundo, né? Que o Brasil tem uma Constituição que não cabe na economia do Estado brasileiro, que é uma falácia, porque não tem nenhum problema se a gente tem moeda própria, expandir a base monetária, ou seja, emitir dinheiro e colocar o dinheiro como meio de pagamento circulando nas pessoas. Esse foi o grande boom do Bolsa Família, por exemplo. Tá? Não está errado, em termos de uma economia capitalista, utilizar o banco de fomento para, desculpa a redundância, fomentar a produção. Talvez a falha do BNDES, fazendo uma crítica pela economia capitalista, tá? Falando de gestão é outra coisa. É que tinha muita demanda de balcão, chegou, levou. E também muito oportunismo, como foi o caso do grupo JBS. Mas aí é típico da economia capitalista, né? E de estados que são frágeis diante dos grupos econômicos. Não ter campeões nacionais é apostar em campeões transnacionais. Foi como o Paulo Guedes falou em Davos antes da pandemia. Nós vamos liberar todas as licitações e concorrências no Brasil para a chegada de empresas estrangeiras. É liquidar o país, mas aí o Paulo Guedes é outro assunto, né? É a linha chilena chegando. Chegando não, já chegou, né? Só não consegue governar, porque não é para governar, é para destruir. E diante da pandemia, ou tu muda o modelo econômico, ou o país de crise econômica entra em recessão profunda e dela não sai. Que é um pouco o caminho que essa gente está apostando. Por onde eu iria, pelo menos. Você falou um pouco aí no final sobre o Paulo Guedes, né? E aí eu queria que você falasse nessa transição, né, dos governos, depois do golpe, entrou o Temer, né, e aprofundou os programas de austeridade, né, de ajuste fiscal também, e tacou ataques aos trabalhadores que não tem precedente, né? Todos os ganhos que a classe trabalhadora teve
foram praticamente retirados durante esse tempo. Então eu queria que você falasse um pouco, desde o Temer, né, que foi essa transição, até chegar no Paulo Guedes, né? Quem que é esse Paulo Guedes? O que ele pensa para o Brasil dentro da conjuntura, para até a gente chegar nos dias de hoje e aí a gente, muita gente que não se interessava em economia, que achava que era algo não tão importante, está começando a perceber, né? Bom, vamos lá. O Brasil, Felipe, ele vive uma virada à direita em política econômica desde o segundo governo Dilma. A presidenta Dilma foi reeleita, né? Uma margem pequena, ganhando de Aécio Neves, mas ganhou. E aí colocou como titular da Fazenda o Joaquim Levy. Joaquim Levy estava cotado para ser, se eu não me equivoco, o secretário do Tesouro do Armínio Fraga, que seria o titular da Fazenda se o Aécio tivesse ganho. E aí, com o Levy, a gente começa a ter todo esse fenômeno que agora chegou às últimas consequências, como, por exemplo, agora que eu digo até a pandemia, né? Como, por exemplo, corte de verbas, aumento da carga tributária incidindo sobre o salário e consumo para bater meta de superávit, tá? E atender à pressão das concessionárias, por exemplo, na energia elétrica, para fazer aquilo que era chamado já em 2015 de inflação de preços administrados, porque os preços de serviços públicos essenciais, eles são preços administrados, tem margem e tem negociação a partir do que o Estado capitalista vai ponderar. Uma boa parte desses preços são determinados, as partes são determinadas pelas agências de regulação, que foi aquela obra nefasta do hoje crítico Bresser Pereira, quando era um dos ministros-chave do governo FHC, de criar agências de regulação. No governo Temer, ocorreu o seguinte: foi para a fazenda o Henrique Meirelles, que é o ex-diretor mundial do Banco de Boston. Quando se lançou na política, Meirelles foi eleito deputado federal pelo PSDB, e o Banco de Boston era o maior credor privado do Brasil. Na viagem do Lula, já eleito para os Estados Unidos, aquela tradição nefasta, horrorosa, porque não falar o palavrão escrota, do presidente do Bananistão ir visitar lá o chefe lá no Burguestão, o Meirelles foi empurrado como titular da Fazenda para manter os acórdãos, ou o acórdão macroeconômico, né, que seria o câmbio flutuante, ou seja, não ia ser um câmbio pré-fixado pelo país, não fixado pelo país. A chamada lei da responsabilidade fiscal, tá? E esse acordo de que a LRF diz que não pode gerar despesa para criar dívida para pagar a despesa corrente, a não ser que tenha um crédito suplementar, ou seja, vai ao parlamento, no caso o Congresso, e diz, ó, estou liberando bastante dinheiro para pagar as contas. E também, junto com a LRF, a história de bater meta de superávit. O superávit primário, que é aquela ficção contábil, né? Que é tudo que se gasta, tudo que se arrecada menos tudo que se deve. E é uma besteirada, porque a maior dívida pública do mundo é dos Estados Unidos. Tudo é dívida pública, como um país capitalista na própria moeda, não é problema. O problema é essa dívida sem moeda estrangeira. E uma parcela importante da dívida pública interna brasileira, ela é entre estados e municípios da União, ou seja, é perfeitamente renegociável. O que aconteceu já no governo Levy, como uma piada macabra que a gente faz? Veio o plano, chamado Plano de Recuperação dos Estados, que é muito parecido com o que foi imposto no governo Temer, com Meirelles, é muito parecido com esse plano Mansueto, que parece que o Congresso Nacional está enterrando de vez.
que é onde os estados, desde que perderam as capacidades de terem a política econômica própria, gerando quase moeda, se endividando, o caso de São Paulo, de onde tu fala, é exemplar, né? O Banespa, São Paulo, o estado de São Paulo sem o Banespa é diferente do estado de São Paulo com o Banespa. A maior parte dos bancos estaduais foi privatizada, a dívida dos estados e a dívida podre desses bancos passou como dívida dos estados para com a União, e a União, desde então, vem exercendo poder de agiota em cima de estados e municípios, tanto que a dívida pública interna nunca termina. E aí o PT não mexeu um dedo com isso, um dedo. Hoje, a maior parte de estados e municípios estão em condição de insolvência, e o Brasil tem essa situação meio absurda, onde os municípios têm o maior volume de encargo e serviço público, a menor arrecadação, a menor receita. Aí não dá, né, cara? Aí realmente a conta não fecha, porque desde que proibiram os estados e municípios de se endividar, de criar mais dívidas, se endividam com a União ou se endividam com uma parcela dessa dívida com a União que vai, por exemplo, o Banco Mundial, que no Rio Grande do Sul foi feito o governo Ieda. Eleita em 2006, defenestrada nas urnas de 2010, ela fez o possível e o impossível para conseguir alongar a dívida com a União. Era o governo Lula, segundo governo, junto ao Banco Mundial. E o Banco Mundial emprestou uma merreca e colocou as 4 patas dentro da Fazenda Gaúcha. Essa é uma situação que faz com que estados e municípios cada vez mais dependam mais da União e não consigam criar política econômica própria, ter arranjo produtivo local. Por isso que fica essa loucura de guerra fiscal e tentar atrair ao máximo investimento estrangeiro. Só que investimento estrangeiro, em geral, que vem para comprar o que está pronto. Na gíria da geoeconomia, é o tal do brownfield, que eles chegam para já pegar o pasto arado e semeado. No caso, comprar estatais, né? Ou incorporar, mas geralmente comprar estatais. Incorporar seria transnacionalizar ou internacionalizar capitais privados. E não para do zero, né? Meter dinheiro novo e criar investimento. Quando cria esse investimento, cria com muita vantagem. Foi o caso aqui da GM se instalando em Gravataí, em Glorinha, na Grande Porto Alegre. A General Motors pediu tudo: o asfalto da rua, isenção de luz, isenção de impostos municipais. E aí se instalou na Grande Porto Alegre. Foi durante o governo Antônio Brito. Eleito em 94, né, também a mesma coisa, derrotado em 98 nas urnas. O que é o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é a maximização desse modelo todo. Tu quer ver o que o Paulo Guedes quer para uma sociedade? Olha a economia chilena, é aquilo que ele quer. Quais são os efeitos para criar, quais são os processos para criar uma sociedade como a chilena? Aí aquele livro da Naomi Klein, né, A Doutrina do Choque, é muito interessante. Não é um livro acadêmico, é um resgate histórico, é um balão de ensaio, mas os dados estão corretos, é o que importa, né? No último caso é o que importa. Só que quer criar aquela situação de choque, que é chamado de capitalismo de desastre, a partir da destruição da dimensão pública do Estado capitalista, do Estado Nacional Desenvolvimentista, né, que sobrou do Estado brasileiro. Por isso que eles têm que destruir. O Bolsonaro mesmo falou. Eles têm que destruir. E destruir muito para construir alguma coisa em cima. Essa alguma coisa em cima é um Estado subordinado às pressões externas, e mesmo que alguém, outra composição de forças, venha a ganhar o governo federal pela urna manipulada, pela fraude no Zap Zap, como foi a eleição do Bolsonaro, cada vez mais tenha menos o que disputar, porque os poderes já passaram para as mãos privadas ou para as mãos privadas nacionais aliadas com as transnacionais. O Paulo Guedes, ele vai fazer o possível e impossível enquanto for ministro, e em especial enquanto for o super-ministro da Economia, para aumentar o poder do capital financeiro
e dos especuladores sobre todas as cadeias produtivas do Brasil. Em suma é isso. E aí tem um grande acordo, e esse acordo está sendo quebrado pela pandemia também, de expandir as redes privadas por em cima do sistema público. Era o caso do Mandetta. O Mandetta, ele é o deputado federal da Unimed do Mato Grosso do Sul e fez o possível e o impossível para diminuir a capacidade de investimento em ações sociais do Brasil. Aprovou o teto dos gastos, aquela PEC do fim do mundo. Aquilo ali foi a pá de cal no desenvolvimento, né? Foram duas pá de cal, né? Uma foi o teto dos gastos e o outro foi a reforma trabalhista. E aí, o que está enterrando o teto dos gastos, pelo menos de maneira provisória, é a pandemia. E também as orientações externas, porque eu não quero atropelar suas perguntas, né? Mas há hoje um novo consenso, né? O FMI falando, o Banco Mundial falando, a ONU então nem se fala, de um pacto keynesiano, perdão de dívida de países pobres, um plano Marshall de reconstrução e políticas universais de renda mínima global. Ou seja, que nenhum cidadão, nenhuma cidadã de nenhum país do mundo fique sem renda. E os estados emitam moeda, coloquem meios de pagamento na mão, no caso no cartão das pessoas, no caso você bota zerinho na conta, e bora botar dinheiro para circular para ninguém ficar na extrema pobreza ou na miséria. Isso é o básico, né? Isso é o beabócio da coisa. Se não fossem políticas assim, os Estados Unidos jamais teriam saído da Grande Depressão. Tudo bem que a grande saída da Grande Depressão foi a Segunda Guerra Mundial, mas em não havendo uma guerra mundial com pleno emprego da indústria, tem que pensar outras saídas. Tem ideias muito interessantes por aí. Nenhuma delas vai ao encontro nem da demência do Bolsonaro e sua turma de governo, seus aliados que ele tem que aturar, feito o Luiz Henrique Mandetta da Unimed, ou a milicada que ele chamou para o governo com ele. Mas realmente a aliança macabra, em última instância, é a estupidez do bolsonarismo, né? Essas ilusões construídas por Olavo de Carvalho, Steve Bannon e companhia. E no plano das formas de vida, dos meios de produção, circulação, distribuição de riqueza, serviços e vida em sociedade, o Paulo Guedes destruindo toda a capacidade de intervenção social de baixo para cima e capacidade pública. Aí a oferta para todo mundo é ser empreendedor de si mesmo. Tá? Mas em última análise, para o pessoal poder ter um ponto de referência, o que o Paulo Guedes quer para o Brasil? Olha a economia chilena, tá? Um estado dependente de exportação de matéria-prima, no caso lá basicamente cobre, estanho, um país todo privado, que até os recursos hídricos são de propriedade privada, um país que não tem saúde pública, que toda saúde é paga, um país que não tem previdência pública, que toda previdência ela é feita por fundos previdenciários ou fundos de investimento. Em um país que tem taxas de pobreza extrema e que, obviamente, o pessoal está de saco cheio e a violência social se transformou em violência política e explodiu numa revolta. O Chile só não está em pé de guerra hoje porque teve a pandemia. Tá certo, então vamos pro intervalo agora e aí a gente já volta para continuar essa ideia com o Bruno Lima Rocha aqui, sobre economia. Você está ouvindo... La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Hits and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Você não vai falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. E seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tô aqui hoje com o Bruno Lima Rocha, trocando uma ideia aqui básica sobre economia em tempos de pandemia e antes, até como a gente chegou aqui onde estamos hoje. Você falou então aqui um pouco, né? Fez um apanhado de quem que é o Paulo Guedes, né? E aí a gente chegou nesse período de pandemia aí que pelo menos a gente não esperava, né? Acho que não dá para cravar que os estados e os governos não esperavam isso. A cada hora fica mais claro que eles foram deixando passar o máximo possível, né? Antes de tomar alguma medida. Mas como que tá hoje isso, né? Qual é a perspectiva econômica para isso, né? Que já estava apontando para uma crise econômica e agora vem essa pandemia. Dizem que vai ser uma das maiores crises que o capitalismo já teve, né? Eu queria que você comentasse as perspectivas que você está pensando aí, no geral, no mundo, no Brasil, né? A pergunta é ampla, mas mais ou menos assim. Felipe, por incrível que pareça, e aí não quero ser irresponsável porque o problema da sobrevivência das pessoas, o problema da escassez material pode aumentar ainda mais, mas as visões de saída do mundo pós-pandemia, elas me parecem muito interessantes. Então, por exemplo, toda a lenga-lenga, a balela neoliberal de austeridade, de meta fiscal, de diminuição de, aspas, gastos públicos, que seriam investimentos públicos,
todo aquele elogio cruel à luta dos indivíduos para sobreviver e não levar em conta a dimensão social, toda a manipulação para ofender o serviço público, ou seja, tudo aquilo que vai ao encontro do interesse da maioria seria secundário, tá caindo por terra, tá? Então, com essa disputa direta pela liderança da economia planetária entre China e Estados Unidos, o modelo chinês pós-2008 está apontando, dentro de uma economia capitalista, não pode sair disso, não pode cair nessas ilusões dos estalinhos brasileiros, né? Os estalinhos em céu do Brasil que ficam fazendo louvor à China porque precisa de algum Stalin para chamar de seu, né? Enfim, fecha parênteses, tá? Tá apontando para uma economia mais sustentável, né? Algo parecido com o pleno emprego, com alguma vocação ecológica e para brigar contra a hegemonia do dólar. A grande crítica à China não é no plano de um capitalismo dirigido pelo Estado, que no ponto de vista econômico é bem menos cruel do que um capitalismo dirigido pelas empresas apenas, ou pelo capital financeiro. A crítica lá é que é uma ditadura de partido único, de controle social, através o Zap Zap chinês, aquele WeChat, o governo controla quase tudo. Enfim, essa é a crítica. No caso específico das populações islamizadas da província de Xinjiang, campos de concentração em massa, mas aí é uma outra conversa mais da política internacional. Onde é que eu quero chegar? É que os organismos multilaterais, ou que obedecem às designações dos países mais ricos, como a FMI, Banco Mundial, orientações da ONU, que aí a ONU, se não é o que presta, é o que menos não presta no sistema internacional, estão apontando, Felipe, que o mundo precisa de um novo plano Marshall em escala mundo, que é necessário um pacto keynesiano, que os estados vão ter que realmente ampliar o investimento público. A União Europeia está brigando, a Itália está brigando na União Europeia para ver se passa de 1 trilhão os recursos que saem, 1 trilhão de euros do Banco Central Europeu, ou seja, do governo alemão que manda no Banco Central Europeu. E a Itália está brigando para 1,5 trilhão. O Tesouro alemão entrou na jogada e colocou 30% do PIB alemão, que é uma economia fortíssima, gigante, enorme, no colchão social para não deixar a economia cair em plena recessão. Então, embora a gente tenha um efeito horroroso, terrível da pandemia, toda a morte conta, ninguém pode ser deixado para trás, para o debate econômico mundial, aí não é um debate estéreo ou etéreo, não é um debate de linha política mesmo, né? O que vai ser feito da vida em sociedade? Dentro da economia capitalista, aponta para um novo momento no século XXI, onde o conflito distributivo entre, por exemplo, capital e trabalho, elite e povo, oligarquias financeiras em massa de mundo do trabalho, excluídos e incluídos, tudo aquilo que faz o DDP, os diferenciais de pobreza e acesso ao poder no capitalismo, vão ter uma inclinação para os de baixo, porque a vida em sociedade pode ficar inviável. Então eu acho que a gente vai entrar no pós-pandemia, e já está correndo durante a pandemia, num momento muito, muito, muito interessante. Aí vem a má notícia, né? Dos países do G20, o único que não está aplicando uma política concreta para isso é o Brasil. Jair Bolsonaro, ele tem uma tendência a colocar o Brasil como um pária mundial. E parece que ele vai conseguir, tá? Então, enquanto durar o governo Bolsonaro, nós vamos ter essas políticas, a gente chama de expansionistas, de anticontracionistas, a conta-gotas, e uma tentativa de fazer com que a pandemia não seja levada a sério para não quebrar o modelo econômico. E também para fortalecer o papel esse nefasto
dos manipuladores da fé alheia, dos controladores de redes de empresas de exploração da fé, como são os aliados do Bolsonaro no campo do pentecostalismo. Seria essa uma observação. Então, como síntese, tá? Ou resumo, não gosto da síntese que nos remete a uma outra matriz política ideológica. Nós vamos entrar num momento duro, ainda mais duro, mas muito interessante de busca de saídas. E em escala mundo, eu não acredito mais que os Estados Unidos consigam superar a liderança chinesa. Eles cada vez mais tentam implodir o sistema ONU e deixam seus aliados na mão, sozinhos. Com uma orientação da China nessa escala, a tendência é que tenhamos uma espécie de, sei lá, salário social, alguma forma de compensação que vai ao encontro da política da ONU ou da orientação da ONU para uma política universal de renda mínima. Vamos ouvir aí mais um som. Agora vamos ouvir o som do agrotóxico, neoliberalismo em ataque frontal. Sobre a bandeira da razão, toma no setor do capitalismo racional, a volta em vida do ser. Pô, Bruno, queria agradecer bastante aí a sua participação aqui no Desobediência Sonora à distância, né? A disposição que é um pouco mais difícil. Agradecer bastante a conversa, muito importante a gente entender um pouco sobre essa questão econômica, bastante didático. E para finalizar, você falou que tem um horizonte aí de oportunidades e mudanças, e oportunidades de propor projetos e tudo mais. Sei que é uma pergunta difícil, vaga e que não dá para responder com tanta precisão agora, mas aí eu queria que você deixasse nesse final aí uma proposta que você pense assim, né, em relação uma saída de classe, né? O que seria uma saída melhor nesse momento? Porque provavelmente quem vai ouvir esse podcast vai falar, nossa, o que está acontecendo? Desespero total, né? Mas saídas sociais possíveis para esse momento
que você pensa, né? Isso não... Aqui um pensamento livre mesmo, sem muito... a gente, embora tenhamos responsabilidade, mas um exercício de pensar um pouco como que a gente poderia fazer e deixar o espaço aí também para você divulgar seu canal, onde você fala, seus boletins e tudo mais, e valeu. Felipe, bom, primeiro é a segunda vez que eu participo do teu programa, né? Dessa vez um assunto bem mais espinhoso do que a história política de uma federação anarquista que é referência para todo mundo. Sim, tu tem razão, é muito melhor o ao vivo, muito melhor estar em estúdio, por mais que a gente seja familiarizado com as tecnologias à distância, nunca é a mesma coisa, e jamais será. Talvez essa seja a primeira grande reflexão da pandemia. Todo o elogio de fazer atividades remotas que os neoliberais tentam nos impor é possível e é muito ruim, é muito chato. É muito... não é desumano, é anti-humano. Porque a nossa espécie, ela é da convivência, ela é gregária. Mas então, tu me perguntas uma saída de classe, né? Claro que a gente tem que ser muito responsável quando for falar. Mas eu entendo que talvez a principal bandeira nesse momento, e eu não posso tirar linha, jamais fiz isso, nenhum militante, quando está na organicidade, pode estar acima da instância coletiva, menos ainda alguém que está nessa condição que eu estou, que é de apoiador, intelectual falador, alguém que fica buzinando. Eu sou muito mais um propagandista que um organizador. Mas pensando em voz alta, é o grande momento de quebrar com a chamada, no campo da economia, né, falácia fiscalista, com essa mentira que afirma que acabou o dinheiro, ou que emitir dinheiro gera pobreza e inflação. Ao contrário. Um outro grande momento que a gente está vivendo, e aí é mais delicado, é pensar que é possível fazer pressões locais ou regionais para que a gente tenha uma economia de sobrevivência sob controle coletivo. Tá? E aí necessariamente passa pelo início do básico, que é a luta pela terra e a produção de alimentos que não necessitem de insumos, porcaria, veneno químico para pagar royalty para a empresa estrangeira. Então, o papel da luta pela terra, da luta dos territórios dos Brasis é muito importante. Vai falar, pô, Bruno, mas é um país metropolitano. E particularmente tu fala da Grande São Paulo, que embora tenha o Cinturão Verde, né? O Cinturão Verde da Grande São Paulo hoje estaria, por exemplo, no entorno de Mogi, de Suzano, não é isso? No entorno de Tabuão, de Itapecerica, já está bem distante dessa malha, dessa dessa malha urbana que é São Paulo e Grande São Paulo. Mas vamos lá. A gente precisa arrancar serviço público, e para isso tem de exigir que o governo central, que é a União, emita recursos, mande recursos e emita recursos. Acho que a primeira saída é essa. Para lutar a gente tem que estar vivo, tipo a moda Chico Science, né? Com um bucho mais cheio eu comecei a pensar, então a gente tem que estar vivo. Para estar vivo, a gente precisa das condições básicas de sobrevivência econômica no capitalismo periférico brasileiro. Então a gente precisa demandar tarifas sociais para luz e para água, aluguéis sociais, congelamento de aluguéis. A gente precisa brigar por um salário que dê conta para 4 pessoas na família, conforme manda a Constituição. A gente precisa garantir a chegada de recursos para os serviços essenciais e fundamentais. E a gente precisa pensar em alternativas para o país que não precise, por exemplo, importar insumo químico para fazer teste de coronavírus, porque não tem teste no Brasil, porque essas porcarias são importadas que o Brasil parou de produzir. A outra situação que é mais complexa é pensar que tem toda uma economia periférica,
comunidades de favelas e afins que precisa de caixa. Então, tipo, pensar em moeda social, sim. Pensar em dinheiro social, sim. É complexo pra caramba o que eu tô falando, mas seria uma alternativa, porque agora é a hora de... Não é abrir o caixa, não. É de escancarar as portas do cofre. Então, tudo aquilo que faça que consiga colocar meio de pagamento no bolso das pessoas e que faça com que iniciativas de produção horizontais ou, se não anticapitalistas, menos capitalistas existam, já vai ser de grande ajuda. E aí tem um desafio, esse desafio tanto econômico como ideológico, né? Que é até onde é empreendedorismo para a pobreza brasileira, até onde eu vou me virar porque eu tenho que me virar de qualquer maneira. E aí o Brasil e o povo brasileiro é um povo que se vira. Então, a gente precisa entender que o inimigo direto não é nem o MEI, né? O OA que se vira como microempreendedor individual e talvez não, tenho certeza que eu estou falando agora, os comércios locais sejam, os locais, tá? Um campo de aliança, porque essa gente vive pendurada no cartão do rotativo, precisa de fluxo de caixa, precisa de capital de giro. Agora também está sofrendo extorsão nesses aplicativos de plataforma, ou seja, estão se ferrando junto com quem trabalha para eles. E tu pega o prolabore desse pessoal que encosta a barriga no balcão, mesmo que seja metido a chique e elegante, e às vezes não tira 2 salários mínimos. É para isso que eu tô falando. Então, tem todo um comércio local que precisa ser salvo também. Pode ser uma indicação. Então, tipo, parafraseando e sacaneando um pouco os Nutella, né? Em Birosca, we trust. A gente precisa, né? Em Mercadinho, we trust. A gente precisa acreditar que os territórios urbanos metropolitanos que sofrem de depressão econômica e perdem seus negócios locais são lugares que vão ter mais ação do tráfico, mais violência policial, mais mecanismos de controle social e uma economia de sobrevivência. Para concluir, aí é o basicão mesmo, né, Felipe? Fora da luta direta, tudo é ilusão. É muito importante ter experiências de auto-organização, é muito importante ter experiências de autogestão econômica. Especialmente no setor primário, né? Produção de alimentos, então nem se fala. Mas, se essas experiências forem desvinculadas da luta popular, da luta coletiva, elas vão cair nas garras da ideologia do empreendedorismo. E aí vão passar para o outro lado, embora materialmente seja do nosso lado. Espero ter contribuído. Muito, muito bom falar com vocês. Muito, muito bom falar contigo. E estamos aí, né? Se o nosso papel é propagar, falar, interpretar, analisar, debater, xingar e ser xingado também, não entre companheiros e companheiros, óbvio, mas com a direita sem dó nem piedade, é o que a gente pode contribuir, é o grão de areia na luta. Perdão. Meus canais, né, para fechar. Tem um canal no YouTube, Estratégia e Análise, eu e o companheiro João Barreto Leite, que está de editor. Tem um blog, estrategiaanaliseblog.com. Tem um grupo no Telegram, aí esquema do Telegram, porque ele é um grupo que não tem tamanho, né? Agora o Zap fica bloqueando, né? A gente só pode mandar de 5 em 5, porque o coisa fraudou nas eleições e os caras começaram a bloquear. Então, o grupo do Telegram é t.me/ aquela barrinha diagonal. Estratégia e Análise, ali eu mando todas as colunas. Eu ainda sou, ainda tenho muito orgulho de fazer parte do Movimento Nacional de Rádio e Difusão Comunitária, embora seja sem emissora, estou só produzindo conteúdo. E as colunas, elas diariamente são feitas, elas vão para o perfil Estratégia e Análise do Facebook. Estratégia e Análise. Quem quiser falar comigo, tem um e-mail público aí, tem outros, mas esse é um e-mail público, blimarocha, @gmail.com. Acho que não está faltando mais nada. Estratégia e Análise Facebook, Estratégia e Análise Blog, canal do YouTube, estrategiaanaliseblog.com são os textos mais recentes,
t.me/diagonal estratégia de análise é o grupo no Telegram. Brigadão, até a próxima. Modestamente eu posso contribuir por aqui, então contem comigo. Forte abraço. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.